Aos 75 anos, Richard Gere finalmente parou de correr. O homem que definiu o charme de Hollywood por décadas compartilhou 10 palavras que fizeram o mundo parar para refletir. Não se tratava de seus filmes de sucesso ou tapetes vermelhos. Em vez disso, ele revelou uma verdade que levou 3 casamentos e meio século para ser compreendida. Ele admitiu que nem sempre foi o tipo de homem com quem alguém conseguiria ficar até agora. Quem é a mulher que mudou tudo? E por que levou uma vida inteira para encontrá-la? Junte-se a nós enquanto desvendamos a verdadeira história por trás da busca de Richard Gere pela plenitude. Raízes na Pensilvânia. Muito antes de se tornar uma estrela de cinema, Richard Gere era um garoto quieto e ponderado. Criado em Syracuse, Nova York, e mais tarde na Pensilvânia, ele não se encaixava no perfil típico de um futuro galã de Hollywood. Em vez de buscar os holofotes, ele encontrou conforto na música e na reflexão profunda. Tocava trompete e até compunha músicas para as peças escolares. Para o jovem Richard, o trompete não era apenas um instrumento. Era uma forma de criar um mundo particular, onde podia expressar sentimentos que não conseguia traduzir em palavras. Essa formação musical lhe proporcionava uma sensação de paz que o diferenciava de outros jovens da sua idade focados em objetivos mais tradicionais. Ele conseguia usar uma máscara tocando de forma diferente. Ele conseguia usar uma máscara interpretando diferentes personagens. Podia ser qualquer um herói, um rebelde ou um amante. Essa era a solução perfeita para um jovem que se sentia muito inseguro sobre quem realmente era. Se estivesse atuando, ninguém veria o verdadeiro Richard, que se sentia inseguro e deslocado. Essa capacidade de representar tornou-se um escudo, mas também significava que mesmo quando se tornou famoso, ele ainda estava apenas representando um papel para manter o mundo à distância. Sua passagem pela Universidade de Massachusetts, onde estudou filosofia, acrescentou outra camada a essa vida tranquila. Ele não estava interessado apenas no como da vida, mas também no porquê. Passou seus anos de formação lendo sobre diferentes maneiras de ver o mundo. Essas grandes ideias sobre a existência e a mente permaneceram com ele muito depois de ter saído da universidade. Enquanto a maioria dos jovens atores se concentrava em conseguir seu próximo grande papel, Richard já pensava em como encontrar um significado mais profundo na vida. Esses estudos iniciais de filosofia plantaram as sementes para o seu futuro. Ensinaram-lhe que a fama e o barulho de Hollywood não eram as coisas mais importantes, e foi por isso que ele acabou se sentindo tão à vontade para se afastar do auge de sua carreira e encontrar o silêncio. Mas à medida que sua fama crescia, também crescia a lista de mulheres que tentavam se desvencilhar daquela máscara, a inquietação das estrelas em ascensão. À medida que a carreira de Richard Gere decolava na década de 1970, sua vida pessoal se movia tão rápido quanto sua crescente fama. Nessa época, ele era um jovem movido por uma profunda ambição de fazer sucesso em Hollywood. Por estar tão focado em seu trabalho e em sua misteriosa imagem pública, seus relacionamentos amorosos muitas vezes pareciam capítulos curtos de um livro em vez de histórias duradouras. Uma de suas primeiras parceiras foi Carol Mallory, uma modelo que o descreveu como alguém que estava em constante movimento e transformação. Outra foi Penelope Milford, sua colega de elenco no filme Dias de Paraíso. Embora essas mulheres fossem importantes para ele na época, Richard tinha dificuldade em se estabelecer em um só lugar. Ele estava mais interessado em seu próprio crescimento e em sua carreira do que em construir um lar permanente com outra pessoa. Ele não sabia bem como ser o tipo de parceiro que permanece, principalmente porque ainda estava tentando descobrir quem era. Tudo mudou em 1978, quando ele fez uma viagem ao Nepal e à Índia com uma mulher chamada Sylvia Martins. Sylvia era uma pintora que apresentou a Richard um estilo de vida completamente diferente. Essa viagem foi um ponto de virada crucial. Enquanto viajava pelas montanhas do Himalaia, Richard conheceu monges tibetanos e começou a aprender sobre o budismo. Ele se sentava em templos antigos e ouvia os mestres explicarem que o mundo material, coisas como dinheiro, fama e aparência, não eram o que realmente importava. Esse encontro criou uma divisão permanente em sua vida. Por um lado, ele era um ator famoso que todos queriam admirar. Por outro lado,
Ele era um estudante espiritual que desejava sentar-se em silêncio e encontrar a paz interior. Esses dois mundos não se encaixavam facilmente. Conforme a década de 1980 avançava, Richard se tornou uma das maiores estrelas do mundo. Ele chegou a ser eleito o homem mais sexy do mundo, um título com o qual a maioria das pessoas sonharia. No entanto, para Richard, essa fama parecia uma performance vazia. Ele começou a se sentir muito desconfortável com a forma como o público o via. As pessoas olhavam para ele e viam um garoto de ouro ou um galã, mas por dentro ele sentia uma crescente inquietação. Ele descobriu que quanto mais famoso se tornava, mais queria se isolar. Começou a dedicar mais tempo à meditação e a causas humanitárias, tentando ajudar o povo do Tibete. Percebeu que ser astro de cinema era apenas mais uma máscara que usava, e uma máscara que começava a pesar. Buscava algo real, mas ainda se movia rápido demais para encontrar. Então, em uma festa ensolarada de verão, conheceu uma mulher que faria o mundo inteiro parar e olhar. O ícone incompatível. Em 1988, numa festa ensolarada ao ar livre em Beverly Hills, duas das pessoas mais famosas do mundo se encontraram pela primeira vez. A festa foi organizada por Herb Ritts, um famoso fotógrafo que era amigo de ambos. Richard Gere tinha 39 anos na época e já era uma das maiores estrelas de cinema de Hollywood. Cindy Crawford tinha apenas 22 anos e estava rapidamente se tornando a supermodelo mais famosa do planeta. Apesar da diferença de idade de 17 anos entre eles, sentiram uma conexão imediata e muito forte. Não foi um encontro planejado para as câmeras. Foi uma faísca natural entre duas pessoas que viviam no auge de suas carreiras. Por um tempo, foram o casal mais fotografado do mundo, aparecendo em todos os lugares, desde capas de revistas até os maiores eventos de tapete vermelho. Com o passar dos anos, a pressão de serem o casal perfeito de Hollywood começou a pesar sobre eles. Estavam constantemente cercados por fotógrafos e fãs, e suas agendas eram incrivelmente lotadas. Em 1991, decidiram se casar repentinamente. Em vez de um casamento enorme com centenas de convidados, eles voaram para Las Vegas para uma pequena cerimônia privada. Nem sequer tinham alianças de ouro verdadeiras. Em vez disso, usaram anéis feitos de papel alumínio de uma embalagem de chiclete, embora algumas pessoas tenham achado isso romântico. Na verdade, foi uma atitude muito impulsiva. Eles não estavam apenas celebrando o amor. Estavam desesperadamente tentando encontrar estabilidade. Esperavam que, ao oficializar a união, pudessem diminuir a distância que crescia entre eles devido às suas vidas agitadas. O problema era que a conexão deles, que parecia tão perfeita nas fotos, lutava para sobreviver à realidade do dia a dia. Estavam em fases da vida completamente diferentes. Cindy ainda era muito jovem e estava apenas começando a descobrir quem ela era como adulta. Ela estava focada em sua carreira em ascensão e na empolgação de sua nova fama. Richard, por outro lado, já estava cansado dos holofotes. Ele estava se voltando para uma vida de meditação e reflexão tranquila. Ele queria ficar em silêncio enquanto ela ainda estava pronta para viajar pelo mundo para seu próximo grande trabalho. Eles eram duas boas pessoas que... Eles simplesmente queriam coisas diferentes da vida. Em 1995, perceberam que o amor sozinho não era suficiente para superar a distância entre seus objetivos distintos e decidiram terminar o casamento. Após esse término tão público,
Richard decidiu se afastar das câmeras e buscar um amor mais tranquilo. 2 ritmos de vida diferentes. Embora Richard e Cindy fossem casados, viviam em mundos completamente diferentes. Cindy Crawford estava no início dos seus 20 anos e sua carreira como supermodelo atingia o auge. Ela viajava pelo mundo fazendo ensaios fotográficos e se tornando um nome conhecido por todos. Por ser tão jovem, ainda estava descobrindo quem era como pessoa. Sentia uma forte necessidade de se definir através do seu trabalho e das oportunidades empolgantes que surgiam. Para Cindy, estar sob os holofotes fazia parte do seu crescimento. Ela queria ser ativa, visível e bem-sucedida na indústria da moda. Por outro lado, Richard Gere já estava na casa dos 40 e começava a ter uma visão muito diferente da fama. Ele havia sido astro de cinema por muito tempo e a atenção constante do público começava a desgastá-lo. Em vez de querer mais fama, ele buscava silêncio e paz. Passava muito tempo meditando e estudando budismo. Queria se afastar do estilo de vida agitado de Hollywood e se concentrar em sua jornada espiritual interior. Enquanto Cindy se dedicava a progredir no mundo acelerado da moda, Richard buscava desacelerar e se voltar para o seu interior. Isso gerou um grande conflito, pois suas necessidades e objetivos diários simplesmente não coincidiam mais. Essa diferença de ritmo levou mais tarde ao que Cindy chamou de perda de si mesma. Como Richard era mais velho e muito convicto de seu caminho espiritual, Cindy frequentemente tentava mudar seu próprio comportamento para fazê-lo feliz. Ela queria ser a mulher que ele precisava. Então, ela tentava seguir seus passos e viver de acordo com suas regras e seu estilo de vida tranquilo. No entanto, ao fazer isso, ela deixou de ouvir suas próprias necessidades e desejos. Ela estava desempenhando um papel no casamento em vez de ser ela mesma. Essa é a tragédia do relacionamento deles. Ambos se importavam um com o outro, mas seguiam caminhos opostos. Em 1995 ficou claro para ambos que não podiam mais caminhar juntos. O divórcio deles não foi marcado pelo drama típico de Hollywood. Não houve grandes brigas públicas, nem notícias maldosas nos jornais, nem batalhas judiciais por dinheiro. Foi um fim muito tranquilo e respeitoso. Ambos perceberam que não estavam mais em sintonia. Richard queria uma parceira que compartilhasse seu profundo silêncio e Cindy precisava de liberdade para descobrir quem era como mulher independente. Decidiram se separar simplesmente porque se tornaram pessoas diferentes, com necessidades diferentes em relação à felicidade. Após a separação de Cindy, Richard decidiu se afastar dos holofotes por um tempo para ver se conseguia encontrar um tipo diferente de parceira que compartilhasse seu amor pela vida tranquila. Carrie Lell, em busca de equilíbrio. Após o divórcio de Cindy Crawford em 1995, Richard Gere fez uma escolha muito específica. Ele decidiu se afastar dos holofotes e da atenção constante dos paparazzi. Não queria mais ser o centro das atenções em um espetáculo de Hollywood. Em vez disso, mergulhou ainda mais em sua vida espiritual, viajando para lugares como o Nepal e o Tibete para passar um tempo em meditação silenciosa. Ele buscava uma vida mais reservada e significativa. Queria estar perto de pessoas que não se importassem com fama ou com estampas de capa de revista. Durante esse período em busca de paz, ele conheceu Carrie Lell. A maioria das pessoas a conhecia como uma Bond Girl por ter estrelado um filme de James Bond, mas na vida real ela era muito diferente daquela imagem glamourosa. Carrie era uma pessoa muito calma e centrada. Ela não estava correndo atrás do mundo acelerado da moda, nem tentando se tornar uma estrela global. Ela apreciava a vida tranquila tanto quanto Richard. Por ser tão estável e relaxada, ela oferecia a Richard um tipo diferente de parceria. Eles não precisavam ir a grandes festas para serem felizes. Estavam contentes apenas em estar juntos em um ambiente tranquilo. No ano 2000, quando Richard tinha 51 anos, sua vida mudou de uma forma que ele jamais imaginaria. Ele e Carrie tiveram um filho chamado Homer. Tornar-se pai em uma idade mais avançada foi um ponto de virada crucial para Richard. Antes do nascimento de Homer, Richard passava a maior parte do tempo refletindo sobre seu próprio crescimento espiritual e sua paz interior. Ele se concentrava bastante na introspecção, ou seja, em seus próprios pensamentos e sentimentos. Mas,
Após o nascimento do filho, ele precisou mudar o foco para o cuidado com o próximo. Isso significava que ele tinha que colocar as necessidades de outra pessoa acima das suas. Ele não podia simplesmente ficar sentado em silêncio por horas se o filho precisasse dele. Ele teve que aprender a estar presente para sua família de uma forma muito prática. Ele e Carrie acabaram se mudando para uma área tranquila em Nova York chamada Pound Ridge, onde viveram em uma fazenda e se concentraram em criar o filho longe do barulho da cidade. Por muito tempo, pareceu que Richard finalmente havia encontrado a vida tranquila perfeita que sempre desejara. Mas mesmo em meio a toda aquela paz, um novo tipo de silêncio começava a surgir entre eles. Quando o silêncio se torna ausência. Após o divórcio de Cindy Crawford em 1995, Richard Gere fez uma escolha muito específica. Decidiu afastar-se dos holofotes e da atenção constante dos paparazzi. Não queria mais ser o centro das atenções em um espetáculo de Hollywood. Em vez disso, mergulhou ainda mais em sua vida espiritual, viajando para lugares como o Nepal e o Tibete para passar um tempo em meditação silenciosa. Buscava uma vida mais privada e significativa. Queria estar perto de pessoas que não se importassem com a fama ou com a capa de uma revista. Durante esse período de busca por paz, conheceu Carrie Lell. A maioria das pessoas a conhecia como uma Bond Girl por ter estrelado um filme de James Bond, mas em sua vida real ela era muito diferente daquela imagem glamurosa. Carrie era uma pessoa muito calma e centrada. Ela não estava em busca do mundo acelerado da moda, nem tentando se tornar uma estrela global. Ela apreciava a vida tranquila tanto quanto Richard. Por ser tão estável e relaxada, ela oferecia a Richard um tipo diferente de parceria. Eles não precisavam ir a grandes festas para serem felizes. Estavam contentes apenas em estar juntos em um ambiente tranquilo. No ano 2000, quando Richard tinha 51 anos, sua vida mudou de uma forma que ele jamais imaginaria. Ele e Carrie tiveram um filho chamado Homer. Tornar-se pai em uma idade mais avançada foi um ponto de virada crucial para Richard. Antes do nascimento de Homer, Richard passava a maior parte do tempo refletindo sobre seu próprio crescimento espiritual e sua paz interior. Ele se concentrava bastante na introspecção, ou seja, em seus próprios pensamentos e sentimentos. Mas, após o nascimento do filho, ele precisou mudar o foco para o cuidado com o próximo. Isso significava que ele tinha que colocar as necessidades de outra pessoa acima das suas. Ele não podia simplesmente ficar sentado em silêncio por horas se o filho precisasse dele. Ele teve que aprender, a estar presente para sua família de uma forma muito prática. Ele e Carrie acabaram se mudando para uma área tranquila em Nova York chamada Pound Ridge, onde viveram em uma fazenda e se concentraram em criar o filho longe do barulho da cidade. Por muito tempo, pareceu que Richard finalmente havia encontrado a vida tranquila perfeita que sempre desejara. Mas mesmo em meio a toda essa paz, um novo tipo de silêncio começava a surgir entre eles. Padma Lakshmi, a ponte. Em 2014, enquanto seu divórcio de Carrie Lell ainda tramitava na justiça, Richard Gere conheceu alguém que o ajudou a fazer a ponte entre sua antiga vida e seu futuro. Essa pessoa era Padma Lakshmi, a famosa escritora e apresentadora do programa de televisão Top Chef. Eles se conheceram nos bastidores de um evento beneficente. Na época, ambos estavam feridos pela vida pública. Isso significa que ambos haviam passado por términos e divórcios muito difíceis, que o mundo inteiro acompanhou e comentou. Por causa disso, compartilhavam um sentimento de exaustão emocional. Estavam cansados do drama e do barulho que frequentemente acompanham a vida de celebridade. Quando começaram a conversar, encontraram conforto no fato de não precisarem se explicar um para o outro. O relacionamento deles era muito diferente dos romances intensos que Richard teve no passado. Não houve grandes entradas no tapete vermelho, nem entrevistas importantes onde falavam sobre seu amor. Em vez disso, eles se concentraram em se curar em particular. O tempo que passavam juntos era caracterizado por jantares tranquilos e longas conversas profundas. Durante alguns meses, esse relacionamento serviu como uma espécie de ponte. Isso significa que era um espaço seguro onde ambos podiam parar de correr e simplesmente ficar em silêncio por um tempo. Eles não estavam tentando construir um império juntos para a vida toda.
Eles eram simplesmente duas pessoas se recuperando de seus passados e ajudando uma a outra a se sentirem um pouco menos sozinhas. No entanto, com o passar dos meses, perceberam que ainda estavam seguindo rumos diferentes. Padma era uma mulher vibrante ainda muito envolvida na energia da vida pública e de sua carreira. Richard, como vimos, estava se aprofundando cada vez mais em seu mundo de silêncio e meditação, pois ambos haviam aprendido muito com seus casamentos anteriores. Eles não tentaram forçar o relacionamento a funcionar. Compreenderam uma lição vital: a harmonia não pode ser forçada. Se duas pessoas não estão perfeitamente alinhadas em relação a como querem viver suas vidas, o amor por si só nem sempre é suficiente para mantê-las juntas. O término foi totalmente mútuo e sem nenhum drama. Eles decidiram que seria melhor continuar amigos, pois suas vidas simplesmente não combinavam. Esse foi um momento muito importante para Richard, pois foi a primeira vez que ele terminou um relacionamento sem sentir arrependimento ou a sensação de ter fracassado. Ele percebeu que a paz não se resume a estar sozinho. Trata-se de encontrar alguém cujo ritmo combine perfeitamente com o seu. Esse breve relacionamento com Padma amoleceu seu coração e o preparou para o encontro mais importante de sua vida, que estava prestes a acontecer. Mas ele não precisou esperar muito, pois um encontro casual na Itália estava prestes a mudar sua vida para sempre. Última casa de Alejandra Silva. Em 2014, Richard Gere estava visitando a bela cidade de Positano, na Itália. Ele estava hospedado em um hotel de propriedade da família de uma mulher chamada Alejandra Silva. Na época, tanto Richard quanto Alejandra estavam passando pelo difícil processo de divórcio. Eles carregavam o peso do passado, o que significa que ambos estavam sobrecarregados pelo peso emocional e pela tristeza de relacionamentos que haviam terminado. Por estarem em uma situação emocional semelhante, eles conseguiram se enxergar com muita clareza. Eles não viram uma estrela de cinema ou uma socialite. Viram duas pessoas em busca de um novo começo e de paz interior. Em seus anos de juventude em Hollywood, Richard frequentemente corria atrás do amor. Ele se movia rápido, vivia uma vida extravagante e era muitas vezes guiado por sua carreira e sua imagem misteriosa. Mas com Alejandra, ele usou uma estratégia completamente diferente. Em vez de tentar impressioná-la com sua fama ou grandes gestos, ele praticou a arte da espera. Ele era muito paciente e gentil. Ele lhe enviava flores todos os dias e escrevia cartas à mão. Chegou até a compor pequenas canções para ela. Não estava tentando conquistá-la nem fazer um show para mostrar o quão incrível ele era. Em vez disso, simplesmente lhe oferecia paz e uma presença constante e confiável. Queria que ela soubesse que não estava ali para apressá-la, mas sim para ficar. Alejandra foi cautelosa a princípio. Havia uma diferença de idade de 33 anos entre eles. E ela se preocupava com o preço de viver uma vida tão pública. No entanto, logo percebeu que Richard não buscava um romance típico de Hollywood. Ele buscava uma transição kármica, que é uma forma espiritual de dizer que suas almas estavam caminhando em direção ao mesmo objetivo. Em 2018, compartilhavam um profundo interesse em ajudar os outros e encontrar a paz interior. Tiveram um casamento budista privado. Esse foi um momento muito importante, pois Alejandra também decidiu se converter ao budismo. Ela não o fez porque Richard pediu, mas porque sentiu uma genuína afinidade com as crenças dele. Pela primeira vez, Richard tinha uma companheira que não apenas tolerava sua vida espiritual, mas a vivia ao seu lado. Juntos, construíram uma vida que não exigia nada do mundo exterior. Mudaram-se de volta para a casa de campo em Pound Ridge, mas desta vez a casa não estava repleta de silêncio e isolamento. Em vez disso, estava repleto de música crianças e uma sensação de estar em casa. Richard finalmente encontrou uma pessoa que não precisou convencer a ficar, porque ela nunca sentiu que precisava ir embora. Eles não eram mais duas pessoas tentando se completar. Eram duas pessoas que já eram inteiras trilhando o mesmo caminho juntas. Agora que finalmente encontrou a paz, Richard encara a vida de uma maneira que nunca havia feito antes. Plenitude acima da paixão. Hoje a vida de Richard Gere é muito diferente da que ele tinha nas décadas de 1980 e 90. No passado, a casa de uma estrela de cinema poderia estar repleta de prêmios pôsteres de filmes e itens caros que lembravam a todos de sua fama.
Mas na casa de campo em Pound Ridge, onde Richard mora com Alejandra, a rotina matinal é muito mais comum e tranquila. A casa está cheia de coisas como giz de cera, livros infantis e o som de seus filhos pequenos brincando. Richard ainda compõe músicas todas as manhãs, mas agora compõe para Alejandra. Ele ainda lhe envia flores, não porque esteja tentando conquistá-la, mas porque isso lhe traz alegria genuína. A vida doméstica deles está focada no momento presente em vez de suas carreiras passadas. Esse ambiente é o oposto exato da vida repleta de memorabilia de filmes que ele conheceu. É um lugar onde ele é apenas um pai e um marido, não um ícone global. A filosofia central de seu casamento é o que Richard chama de já estar completo. Em muitas histórias românticas, as pessoas dizem que estão procurando sua outra metade ou alguém para completá-las. Richard acredita que essa forma de pensar coloca muita pressão em um relacionamento. Se você espera que outra pessoa resolva seus problemas ou faça você se sentir completo a você, acabará se decepcionando. Richard e Alejandra se uniram por serem duas pessoas que já eram felizes e estáveis individualmente. Como não precisam um do outro para se sentirem completos, podem simplesmente desfrutar da companhia um do outro. Isso elimina a pressão da expectativa. Alejandra não precisa que Richard seja o marido perfeito de Hollywood, e Richard não precisa que Alejandra seja nada além de quem ela é. Isso cria um relacionamento baseado na aceitação total. Isso nos leva ao que podemos chamar de ato final de sua jornada. Durante décadas, a vida amorosa de Richard pareceu uma porta giratória onde as mulheres entravam e saíam. Muitos pensavam que o motivo do fracasso era que ele precisava mudar quem era. No entanto, a verdade é que a porta finalmente parou de girar, não porque ele mudou sua personalidade, mas porque parou de se apresentar. Por muito tempo, Richard sempre representou um papel, seja o do homem mais sexy do mundo, o do ator misterioso ou o do buscador espiritual intenso. Quando conheceu Alejandra, finalmente se sentiu seguro o suficiente para parar de fingir. Ele percebeu que quando você para de tentar encenar um show para os outros, finalmente encontra a pessoa que ama o seu verdadeiro eu. Sua vida não é mais sobre a conquista ou a performance. É sobre um ritmo tranquilo e compartilhado que não exige nenhum esforço para se manter. Alejandra nunca precisou ser convencida a ficar porque nunca esteve em busca de uma estrela de cinema. Ela procurava o homem que já estava lá esperando em silêncio. Richard Gere não encontrou seu final feliz ao encontrar um novo personagem para interpretar. Ele o encontrou ao finalmente ser ele mesmo. A jornada de Richard Gere nos mostra que encontrar a pessoa certa muitas vezes começa com o autoconhecimento. Ele passou décadas sob os holofotes de Hollywood, usando diferentes máscaras, apenas para perceber que a verdadeira conexão acontece nos momentos de tranquilidade, ao se afastar da atuação. Ele finalmente encontrou um lar que não exigia que ele fosse nada além de si mesmo. Gostou deste vídeo? Clique no botão gostei. E inscreva-se para mais histórias inspiradoras. Ative o sino para não perder nenhuma atualização. E conte para nós nos comentários qual parte da jornada de Richard mais te surpreendeu. Obrigado por assistir.